Bom, gente, hoje deve ter sido um dia cheio para cada um de vocês. Muitos foram ao cemitério, muitos foram ver as tumbas dos seus entes queridos. Alguns não foram, mas outros foram. Alguns vão na parte da manhã, outros deixam para ir de tarde. E, como todo ano, geralmente a gente sempre traz mensagens voltadas para esse tema, falando sobre a morte, falando sobre a esperança da ressurreição. Só que esse ano eu quis fazer um pouco diferente. Eu vou falar sobre a morte também, mas falando de um outro tema também bastante importante e bastante polêmico, que tem a ver com essa temática da morte. Até porque o estudo sobre a morte a gente já falou várias vezes, e eu acredito que todo mundo aqui já sabe a verdade sobre a morte, já tem a esperança da ressurreição no seu coração. Só que existe um outro perigo, existe uma outra coisa, um outro ensinamento errado, que pode estar pairando sobre a mente de várias pessoas por aí, e que até dentro da igreja algumas pessoas podem ter alguma ideia errada sobre isso. Então, gente, queria convidar vocês para nós irmos para o livro de Isaías. Isaías 8, verso 19. Isaías capítulo 8, verso 19, vai dar já um spoiler do que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre um feriado, um festival, uma celebração, uma data comemorativa muito famosa, que tem a ver com a morte e que nós vamos tirar grandes lições para nós nessa noite de hoje. Isaías 8, verso 19. Diz assim: quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que o povo não deveria consultar o seu Deus, a favor dos vivos e consultar os mortos? Olha aí, a favor dos vivos eu posso consultar os mortos? O que é que a Bíblia diz? Verso 20: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer, ou jamais verão a alva. Então, na época da Bíblia, muitas pessoas, para querer ter respostas em relação ao futuro, iam consultar os mortos, iam atrás dos necromantes, iam atrás dos feiticeiros, para encontrar respostas para as dúvidas que eles tinham. Então, ao invés de buscar a revelação de Deus, eles corriam para consultar os espíritos dos mortos. Só que a gente olha para essa situação aqui e pensa, será que ainda hoje se faz isso? Será que ainda hoje as pessoas são enganadas por esse tipo de coisa? Então, por mais que alguém aqui, quem é que já consultou alguma médium alguma vez na vida? Rapaz, feiticeiro, já consultou algum feiticeiro? Alguma pessoa assim para tentar achar alguma resposta? Pois é. Então, por mais que alguém aqui, a maioria aqui, não tenha ido consultar, curandeiro, pois é, temos aqui uns dois casos de pessoas que já infelizmente passaram nessa situação. Mas a maioria que não passou, embora não passe por um momento de se consultar com uma pessoa assim, mas está exposta a esse. Vamos testar aqui. Toque no cabo HDMI, acho que você viu. A esse feriado conhecido como Halloween. Quando a gente fala em Halloween, a gente sempre pensa da maneira como eles comemoram lá nos Estados Unidos. E vem aquelas crianças vestidas ali, fantasiadas, com aquelas roupas, com aqueles chapéu na cabeça. E o que é que eles dizem quando chegam na casa das pessoas? Eles batem e dizem o quê? Pois é. Essa é uma cultura que tem lá nos Estados Unidos e aqui não se vê muito essa cultura. Não tem muitas crianças nas casas fazendo isso. Mas mesmo que não se comemora desse jeito, mas ainda se comemora nas escolas. Lá na faculdade, semana passada teve o Halloween da minha turma, no trabalho, vai ter o Halloween do trabalho agora, próxima semana. E eu acho que a maioria de vocês também tem lá no futuro deve ter. Em vários lugares se comemora o Halloween
Não com os doces travessuras, mas fantasiando. E aí surgem algumas questões, surgem algumas dúvidas. O que é que a Bíblia acha sobre o Halloween? Qual a opinião da Bíblia sobre o Halloween? Mas antes eu queria fazer mais algumas perguntas para vocês. Será que tem problema para o cristão se envolver com o Halloween? Quem acha que tem problema? Levanta a mão. Muito bem, muito bem. Agora, o que é que leva as pessoas a gastar tanto com as fantasias? Por que é que as pessoas são tão motivadas a gastar dinheiro com isso? Porque eu vi semana passada a pessoa que está na minha turma se pintou todo de rosa, o cabelo, tudo, só faltou botar uma lente de contato rosa para ficar todo de rosa. E tem gente que bota uma maquiagem pesada para ficar parecendo mesmo aquelas coisas bem grotescas, uma pessoa com metade do rosto, só aquele crânio, só o sangue escorrendo. O que vocês acham que leva as pessoas a gastar dinheiro com isso? Pois é, ilusionismo. Desejo de ser visto, de ser notado. Não é moda como todo. Pois é. Então tem muito disso. As pessoas vão na onda dos outros para querer mais. O quê? Sim. É trazer a cultura dos Estados Unidos para cá. Olha aí que resposta interessante, né? Então são várias respostas e todas elas estão certas. Pessoas que querem aparecer, pessoas que querem copiar os outros, pessoas que querem trazer a cultura norte-americana para o Brasil. Aí. Ele foi. E outra pergunta. Essa diversão, vocês consideram que ela é uma diversão pesada ou uma diversão inocente? Pesada. Então nós vamos descobrir hoje um pouquinho sobre como foi que surgiu isso. Onde é que surgiu esse feriado? Onde é que surgiu essa festividade? Qual foi o lugar no mundo onde surgiu isso? Então, sim, vamos ver aqui. Do ponto de vista bíblico, esse evento ele glorifica Satanás, seja de forma consciente ou inconsciente. Tem pessoas que participam dessa festividade, participam dessa comemoração conscientemente, porque elas já gostam mesmo de Satanás, elas já querem fazer aquele louvor a Satanás. E tem gente que mesmo sem saber, participa só porque é uma brincadeira, porque acha que ele é divertido, mas da mesma maneira elas também estão prestando adoração a Satanás. Pois é. Pois é. Então, olha como é a estratégia de Satanás. Ele começa usando um feriado como esse, começando logo pelas novas gerações, começando pelas crianças, para quando elas crescerem, elas já não acreditem mais no inimigo, não acreditem mais que existe uma rivalidade entre Deus e Satanás, que Satanás não existe. Mas, antes de nós chegarmos nesse ponto, vamos entender como foi que surgiu esse feriado, em que lugar do mundo surgiu isso. Vamos ver. Então, gente, o Halloween teve a sua origem entre os povos celtas da Grã-Bretanha. Era um pessoal que morava lá na Europa, que era o pessoal conhecido como celtas, no período da Idade Média. E o que mais? Eles adoravam o sol e eles tinham medo das estações que tinham baixa incidência solar. Eles tinham muito medo do inverno. E por que eles tinham medo do inverno? O que fazia eles terem medo desses períodos onde não tinha a luz do sol? Que é o Deus maior que eles adoravam. Na verdade, essa cultura de adorar o sol não era só os celtas, era o mundo todo mundo
a maioria das nações que não adoravam a Deus adoravam os astros, adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam as estrelas. Só que esse povo, eles tinham medo dos períodos chuvosos. Por quê? Porque eles acreditavam que um deus chamado Samhain, ele derrotou o sol. Uma batalha, ele derrotou o sol. E nessa derrota do sol, ele trouxe o inverno, um período que ficava a maior parte do tempo escuro, nublado. E nesse período em que ficava escuro, nublado, ele fazia os mortos andarem pela terra. Então os celtas, eles tinham essa crença de que esse Deus fazia os mortos ressurgirem, vagarem por aí com zumbis atacando os vivos. Então tinha essa crença. Ele pensava dessa maneira. E para apaciguar a ira desse Deus, eles faziam alguns rituais. Eles colocavam várias fogueiras, né? Sim, eles acreditavam que os mortos escolhiam quem iria morrer logo em seguida, certo? Então eles achavam que os mortos que estavam vagando por aí iam correr atrás das pessoas que tinham feito mal a eles, quando eles estavam vivos. Então é daí que vem essa crença de que quem morre, né, volta para puxar essa calcanhar quando você está dormindo. Pois é. Então, o que acontece? Esse pessoal, eles entravam em contato com os sacerdotes, que eram chamados de druidas, naquela época, e aí eles faziam alguns rituais para tentar acalmar a ira desse Deus. E aí as pessoas, para espantar os mortos, eles construíam várias fogueiras. Então vocês estão vendo que os festivais, eles têm algumas relações. Por exemplo, quando a gente trouxe para o São João, vocês lembram que a gente falou que também tem fogueiras. E aqui, nesse ritual aqui do começo do Halloween, também tem fogueiras. E aí, além de construir fogueiras, eles orientavam as pessoas a usar fantasias assustadoras, para com essas fantasias os mortos terem medo e fugirem, certo? Então, além de usar fantasias, eles também usavam máscaras Então, gente, foi daí desse período que surgiu. E aí o tempo foi passou esse período dos celtas, e aí chegou o período que a Igreja Católica começou a tomar conta do mundo, começou a ficar famosa, começou a ter aquela hegemonia mundial. E aí surgiu um feriado no começo de novembro, que é o feriado de Todos os Santos. Então, a primeira vez que eles fizeram no sábado, eles também fizeram uma forma de misturar essa festividade dos celtas com o dia de Todos os Santos. Então eles misturaram esse feriado do Halloween com esse feriado da Igreja Católica. E aí surgiu a prática de se homenagear os santos falecidos. Então foi aí que eles juntaram as duas coisas. A prática de homenagear os santos que já faleceram. E assim, o Halloween passou a ser comemorado na noite anterior ao dia de Todos os Santos. Então, gente, essa é uma prática antiga, essa é uma prática que vem passando até hoje. E também existe nessa prática do Halloween aquela figura das abóboras. Então nós vamos entender o que significa aquelas abóboras. As abóboras, as crianças levavam aquelas abóboras com aquela cara desenhada e com uma vela dentro. Aquela vela era um símbolo das almas que estavam, de uma alma que estava no purgatório. Então, se a criança chegasse com aquela carranga lá, naquela abóbora, com uma vela dentro, quer dizer que ele estava levando ali com ele uma alma que estava no purgatório. E se a pessoa da casa não desse nenhuma oferenda, não desse nada, aquela casa ia ser amaldiçoada e aí aquela pessoa que estava no purgatório ia atormentar aquela casa. Então é melhor você dar alguma coisa do que você ser amaldiçoado. Então é daí que surgiu essa prática. E aí vem sendo passada até hoje de diferentes versões. Cada lugar do mundo tem uma versão diferente, de maneiras diferentes. E no México, eu acho que você já deve ter visto em filmes. As crianças principalmente já devem ter visto. Lá tem um festival que é conhecido como Dia de los Muertos. Todas as cidades lá, eles fazem desfiles nas ruas, todo mundo vestido de caveira, todo mundo vestido de esqueleto, também celebrando, também comemorando a morte. Não dá para entender como é que, por exemplo, aqui no Brasil, de final de semana triste, onde as pessoas vão lá relembrar os entes queridos.
Mas lá é um dia de festividade, um dia alegre, é como se fosse o carnaval da morte. Tem os blocos, tem os carros alegóricos com caveiras gigantes, com esqueletos assim. Eles comemoram o Halloween dessa maneira, fazendo um grande carnaval, uma grande festa. Então, gente, eu fiz essa introdução aqui para vocês entenderem a história dessa festa, a história desse feriado, e mostrar para vocês o seguinte: por mais que aqui não se comemore, por mais que aqui não aconteça essa festa desse jeito, mas a influência disso aqui, o que está por trás disso aqui, é aquilo que começa, é aquilo que levou Adão e Eva ao pecado. O Espiritismo, que é essa doutrina de que a alma é imortal e que depois da morte a pessoa continua vagando por aí, foi o primeiro engano que Satanás fez com Adão e Eva. Não foi o que Deus disse para Adão e Eva: se comer do fruto, e o que foi que a serpente disse a Eva? É certo que não? Pois é. Então começou com aquela fala ali, o pecado começou com aquela frase, e aí o mal passou para toda a humanidade. Pois é. E é por isso que aí surgiu todas essas crenças com relação ao Espiritismo. As pessoas que acreditam em casa mal assombrada, pessoas que acreditam em alma penada, pessoas que acreditam em algum espírito fantasmagórico, algum vulto. Tem gente que acredita em vulto. Estou dentro de casa, vi um vulto, eu pensei que era uma pessoa que morreu e passou por aqui. Está vendo? Então, tudo isso é herança, tudo isso é uma coisa que Satanás impregnando na mente de cada pessoa. E para piorar ainda mais, pronto, nós vamos ver já quem é esse vulto, e como você pode expulsar esse vulto para ele nunca mais atormentar você. Então, tem uma outra forma de Satanás difundir o Espiritismo, difundir essa doutrina do Espiritismo. Ele usa a mídia. Então, gente, em novelas, várias novelas que você deve estar lembrando agora, também falam da mortalidade da alma. A viagem. Aí os ex-noveleiros, que eu acho que não tem mais nenhum noveleiro, tem ex-noveleiros aqui. E existe esse filme aqui, eu trouxe 3 filmes aqui para 3 diferentes gerações. Os mais antigos vão lembrar de Ghost. Os jovens vão conhecer Star Wars. E as crianças vão lembrar de Rei Leão. Mas Rei Leão é uma animação que é eterna, toda criança vai assistir. Mas o que tem em comum nessas 3 cenas aí? Nessas 3 cenas, sempre uma pessoa que morreu e que volta para se comunicar com quem está vivo. O leão, o Mufasa, que aparece na nuvem para dar conselho para Simba, Star Wars, aí é o mentor desse rapaz aí, desse herói. Ixi, Maria, aqui ficou. Se liga essa luz, por favor. Preferido. Pronto. Então, nesses 3 filmes aí, mostra sempre alguém que morreu voltando para dar conselho para quem estava vivo. A pessoa não se contentou com os que estavam vivos e foi procurar a pessoa que estava morta para dar conselhos. E eu poderia trazer muito mais filmes, muito mais exemplos de séries que tratam desse tema, e toda a vida tratando a morte como se não fosse nada, como se a pessoa tivesse morto, tivesse mais ativo do que tivesse vivo. Então, gente, para mostrar como Satanás traz esse engano de diferentes maneiras para atingir a cada geração, desde as crianças, os jovens, até os adultos e até os idosos. Pois é. E a gente pensa que só quem é afetado por isso são, por exemplo, os espíritos. Mas é uma crença, é um pensamento que afeta a maioria das pessoas. Até a gente que está na igreja ainda pensa dessa maneira toda. E a gente encontrou uma pessoa agora, sábado passado, que acreditava nisso. Acreditava que ela era espírita e ela acreditava que a morte é só uma... Como foi que ela disse? É só uma passagem, a morte é só uma mudança de fase. Você...
Nós encontramos essa pessoa lá nos estudos. Vocês vão encontrar essas pessoas também nas casas que vocês forem visitar. Então, gente, o Espiritismo se apresenta de várias maneiras. E ele afirma que, como a alma é imortal, você pode se aperfeiçoando através da prática de boas obras. Se você cuidar de animais que estão na rua, se você for der muita esmola, se você fizer muitos atos caridosos, você vai contribuir para você se aperfeiçoar, para na sua morte você passar por outro estágio e assim por diante. E assim, essa é a teoria que vem passando de geração em geração. Agora vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Nós já apresentamos o lado mau, o lado negativo, mas vamos ver uma história da Bíblia que fala sobre isso. Acho que ignorou no começo. Então vamos orar agora para ver a palavra de Deus. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por Senhor descortinar todos os enganos de Satanás dentro de nós. O Senhor nos revelar tudo o que nós precisamos para não sermos enganados. O Senhor derrama luz e verdade aqui para todos que estão ouvindo, para que essa luz transborde dentro deles e alumie aqueles que ainda estão nos trevas. Agora vamos abrir a Tua palavra e vamos ver qual é a Tua orientação para nós com relação a esse assunto. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos conhecer uma história. Vamos conhecer a história de uma pessoa que foi consultar um morto e nós vamos entender por que essa prática é tão errada através desse diálogo. Vamos para 1 Samuel. Vamos lá? Essa é uma história que alguns de vocês já devem lembrar, devem conhecer, mas nós vamos para o livro de 1 Samuel 28. Livro de 1 Samuel, capítulo 28. Só para vocês se contextualizarem nessa história. O rei Saul, ele já estava já no final da sua vida, ele já tinha sido muito rebelde com Deus ao longo da sua vida, já tinha perseguido Davi. O Espírito Santo, a voz do Espírito Santo já estava praticamente calada na mente dele. Praticamente ele já tinha cometido um pecado contra o Espírito Santo. E aí chegou esse momento em que os filisteus estavam prestes a atacar o povo de Israel, uma batalha onde o povo de Israel estava, o exército de Israel estava muito fraco, muito pequeno, e os filisteus estavam num número muito maior. Então Saul ficou desesperado pela sua vida. Aí Saul orou, só que Deus não escuta a oração de quem é desobediente. Pessoa que desobedece a lei de Deus, Deus não ouve, Deus não atende essa oração. Como Saul várias vezes tinha decidido desobedecer a Deus, Deus não atendeu a oração de Saul. Aí Saul procurou o Urim e Tumim, que eu falei na lição de manhã, também não teve resposta. Procurou os sacerdotes, também não teve resposta. E aí Saul decidiu apelar para uma coisa que ele tinha abominado a vida toda. A vida toda, Saul tinha mandado perseguir as bruxas, tinha mandado perseguir as feiticeiras, tinha mandado acabar com todas que existiam. Tinha mandado matar. Enquanto ele ainda estava no juízo, Saul mandou matar toda pessoa que lidasse com isso aqui. Mas nesse momento em que ele estava agora no fundo do poço, aí ele decide apelar. Eu vou procurar uma feiticeira, eu quero saber o que vai acontecer amanhã. Eu vou procurar uma bruxa para ela me revelar se eu vou ter vitória ou não amanhã. Mas onde é que ele achou uma bruxa? Você tinha mandado matar todas. Aí foi fazer uma busca naquela noite para procurar uma bruxa para Saul. E aí acharam essa bruxa de Endor. Essa mulher que ainda mexia com necromancia, com consultar os mortos. Então vamos ver aí, 1 Samuel capítulo 28. Vamos ler essa história aqui. Vamos ver o verso 8. Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi acompanhado de 2 homens. Chegaram de noite à casa da mulher e Saul lhe disse: peço que você adivinhe para mim pela necromancia e me faça subir aquele que eu lhe disser. Saul se fantasiou para o problema reconhecer ele. E aí a mulher fala:
você sabe muito bem o que Saul fez. Ele eliminou da terra os médios e os adivinhos. Então, por que está preparando uma armadilha que pode levar à morte? Ou seja, a mulher estava com medo. Aquela mulher, a profissão dela era aquela. Então, ela fazia esse trabalho dela de forma escondida para ninguém saber, senão ela morria. O medo dela é que Saul soubesse. Só que quem estava consultando ela? O próprio Saul, disfarçado. E aí o que Saul diz? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá por isso. Então a mulher perguntou: quem você quer que eu faça subir? Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul. Mas o rei disse à mulher: não tenha medo, o que você está vendo? Então acredite, irmãos, que nessa parte aqui, só a mulher que estava vendo aquele vulto. Saul não estava vendo, porque ele perguntou: o que você está vendo? Então era só a mulher que estava tendo ali o contato com o Espírito, aquela figura. Então, irmãos, é importante a gente salientar isso. Samuel, que era o profeta, não apareceu aqui. Quem apareceu aqui foi Satanás. Então, respondendo a seu questionamento, presidente, lá em 1 Coríntios, afirma que Satanás ele pode se transformar em anjo de luz. Ele pode se transformar em qualquer coisa que ele quiser. Quando Satanás foi tentar Jesus lá no deserto, Satanás não apareceu a ele daquele jeito que ele é, com aquela carranca, todo deformado. Ele apareceu do jeito mais limpo possível, porque Jesus estava naquele momento e Satanás se disfarçou de anjo de luz. Então, se Satanás pode se transformar em anjo de luz, por que ele não se transforma em uma pessoa que você conhece, imitando a voz dela, imitando os trejeitos dela, sabendo todos os detalhes? Satanás só não pode adivinhar o seu pensamento. Satanás não lê mentes, mas ele sabe o jeito que se fala, ele sabe ler os lábios, então ele guarda os segredos. Então, Satanás ali, ele se personificou de Samuel e aí apareceu para a mulher. Olha aí, verso 13. A mulher respondeu a Saul: vejo um Deus subindo da terra. Ele perguntou: como é essa a sua figura? Ela respondeu: vem subindo um ancião e ele está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ele se inclinou com o rosto em terra e prostrou. Samuel perguntou a Saul: por que você foi me perturbar fazendo-me subir? Só uma outra curiosidade. No tempo da Bíblia, todo mundo achava que os mortos eles iam para um mundo subterrâneo. Então, toda vez que alguém dizia assim, que a pessoa voltou dos mortos, a pessoa sempre falava: a pessoa saiu de baixo, a pessoa voltou, saiu do chão. Então, por isso que esse Espírito falou: por que você me fez subir do mundo dos mortos? Aí você foi falar: é que eu estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se afastou de mim, já não me responde, nem pelos profetas, nem pelos sonhos. Por isso eu o chamei, para que você me revele o que eu devo fazer. E agora, gente, esse Espírito agora vai falar com Saul. E nós vamos perceber três coisas que mostram que esse Espírito não era de Samuel e que, na verdade, era o próprio Satanás. Tem três detalhes dessa fala que são as coisas que Satanás fala através dessas revelações. Verso 16. Então Samuel disse: o Espírito, por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Aí está o primeiro detalhe que mostra essa fala de Satanás. Satanás sempre vai fazer com que Deus seja, ele vai sempre colocar dentro de você que Deus é o seu inimigo. Satanás sempre vai tentar distorcer o caráter de Deus para você. Por isso que muitas pessoas acreditam que Deus é um tirano. Satanás é quem muda a imagem de Deus para as pessoas. Então Satanás ele já colocou dentro de Saul dizendo assim: Deus é seu inimigo, Deus odeia você. Então esse é o primeiro detalhe que mostra que essa fala não é de Samuel, é de Satanás. Segundo detalhe, verso 17: porque o Senhor fez com você o que havia anunciado por meio de mim, rasgou das suas mãos o reino
e o deu a alguém outro, que é Davi. Verso 18: Você não deu ouvidos à voz do Senhor e não executou o que ele, no furor de sua ira, ordenou contra Amaleque, e por isso o Senhor fez isso com você hoje. Agora eu pergunto, foi Deus que colocou Saul naquela situação de estar totalmente ali diante de uma feiticeira? Não foi Deus quem levou Saul para aquela situação, foi Saul, através de suas próprias decisões erradas, que se levou para aquele lugar. Então foi o que Satanás disse: foi Deus que trouxe você para esse lugar, foi Deus que levou você para o buraco. Então primeiro Satanás disse que Deus era inimigo de Saul e que tinha levado ele para o buraco. E agora, e o terceiro detalhe que mostra que aquele espírito não era de Deus, não era de Samuel, verso 19: o Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus, e amanhã você e os seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. Qual foi o resultado dessa consulta? De repente Saul caiu estendido no chão, ficou com muito medo por causa das palavras de Samuel. Faltavam-lhe as forças, porque não tinha comido nada todo aquele dia, toda aquela noite. O resultado dessa consulta é que Saul saiu pior do que quando ele entrou. Ele saiu completamente sem esperança, completamente arrasado, completamente derrotado. Ele já foi no dia seguinte para a batalha já com a sensação de derrota. Se Saul não tivesse consultado a Deus, se Saul tivesse se arrependido de verdade, a história poderia ter sido diferente. Por exemplo, se Saul ainda não tivesse calado a voz do Espírito Santo, o que poderia ter acontecido? Ele poderia ter reunido o povo, poderia ter feito um culto: gente, vamos orar, vamos arrepender dos nossos pecados, eu errei muito, amanhã vai ter uma batalha, nós não temos condições de vencer, vamos nos ajoelhar, vamos buscar, e Deus poderia ter dado a vitória a ele, Deus poderia ter feito aquele quadro mudar. Mas por ele ter consultado Satanás, Satanás não quer ver você feliz, Satanás não quer ver você para cima. Então, quando você vai consultar qualquer instrumento de Satanás, seja um médium, seja um adivinho, seja um feiticeiro, você não volta feliz dessa consulta. Você não volta restaurado, revigorado, como você volta da presença de Deus. Alguém que já saiu desse culto com dor de cabeça, já saiu daqui triste, preocupado com a vida, depressivo, quem já saiu daqui desse jeito? Apavorado com medo? Ninguém. Pois é. Olha aí, Deus é cura, Deus é restauração. Então, por isso que Deus dizia, lá em Isaías 18, a favor dos vivos você vai consultar os mortos. Para que você vai consultar uma coisa que só lhe leva para baixo? Consultem a mim, que eu que dou vida para vocês, eu que restauro a vida de vocês. Então, por isso que Deus deu a ordem, lá em Deuteronômio 8 ao 18: elimine de vocês todos esses que consultam os mortos. Os médicos, feiticeiros, não querem nenhum desses ver vocês. Busquem a mim, para que vocês possam achar vida. Amém. E para encerrar, irmãos, vamos ler só mais 2 versos. Efésios 5, verso 11. Pode ler para esse livro. Efésios 5, verso 11. Então hoje, Satanás faz de tudo para que as pessoas não acreditem mais nele. Além de piorar a imagem de Deus, além de Satanás piorar a imagem de Deus para as pessoas, ele ainda suaviza a própria imagem dele. Como é que Satanás suaviza a própria imagem dele? Nas séries, nos filmes, eles se colocam como coitadinho, como a pessoa que Deus agiu injustamente. Deus foi injusto com aquele anjo e expulsou ele de lá. Ele é um coitado nessa história. Deus é o verdadeiro vilão. O bichinho. Ele foi pensar diferente, Deus já tirou ele de lá, já expulsou ele de lá.
gente que acha que Lúcifer é a vítima naquela história. E aí, o que é que Satanás ainda fez para fazer com que as pessoas de hoje em dia não acreditem mais nele? Durante a história, ele foi se colocando com aquela imagem folclórica, que todos vocês devem lembrar. Quando se fala em diabinho, capeta, sepulcro, coisa ruim, essas expressões que a gente usa aqui no Nordeste, capiroto, essas expressões, coloca Satanás no mesmo nível do Saci, da mula sem cabeça, como se fosse uma lenda. Né? Então, aquele ser que tem um tridente, que tem um rabo, que tem chifres, vermelho, essa imagem de Satanás não é a que ele tem. Foi uma imagem que ele criou para que no mundo moderno de hoje em dia, essa figura nem faça mais diferença. E é que no mundo de hoje, no mundo moderno, já bem inteligente, bem tecnológico, vai acreditar no diabo desse jeito. Quem é que liga para folclore, né? Então, é assim que Satanás foi apagando a imagem dele ao longo da história. Para que assim ele possa fazer a obra dele de maneira velada. Mas o que é que a gente deve fazer com o inimigo? Verso 11. O que é que a gente deve fazer com uma festividade como essa do Halloween? E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Não seja cúmplice. Por que a gente deve ser cúmplice? Verso 8. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. E para encerrar, o último verso, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 21. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Esse festival, as pessoas vão dizer para você que é inocente. É só para brincar. É que nem um carnaval. Quando você vai brincar carnaval, você não bota aquelas fantasias também, não tem nada demais. Os dois têm algo demais. Tanto o carnaval como esse. O carnaval e o Halloween também são do mesmo pacote. Os dois. Então, gente, é a sua decisão hoje. Então, gente, o que nós temos que fazer é o seguinte: reconhecer que um dia nós somos das trevas, um dia nós achamos prazer nessas coisas, mas hoje nós devemos ter nojo daquilo, reconhecer que aquilo tudo é adoração a Satanás, tanto de forma consciente como inconsciente, e agir como filhos da luz. Eduque as suas crianças, para que elas aprendam a deixar de gostar das obras das trevas e passem a gostar das coisas de Deus, gostar das coisas da luz, para que as coisas do céu sejam mais atrativas do que as coisas de baixo, para que a vida seja mais atrativa do que a morte, para que nós possamos buscar aquele que é vida e vida em abundância. Então, irmãos, a morte, agora só fazendo um paralelo, a ligação com o dia de finados. Todos nós sabemos aqui que a morte não é um ponto final. A morte é só uma pausa, para que assim um dia, todos aqueles que acreditam na vida, que se tornaram filhos da luz, um dia possam ser ressuscitados. Quem se apega à morte hoje, quem celebra a morte hoje, não vai celebrar a vida eterna. Quem celebra a morte hoje, quem acha a morte atrativa hoje, vai experimentar a morte eterna. E todos aqueles que vivem pela vida hoje, Deus dá a vida em abundância nessa vida e a vida eterna como recompensa. Vamos celebrar a vida, aquele que é o príncipe da paz, aquele que nos dá vida. Vamos ficar de pé? Vamos cantar esse louvor. Por causa da vida dele, nós temos vida que sobra, que nos preenche e que sobra para os outros. Amém.
trevas para a tua maravilhosa luz. O Senhor já nos tirou, Senhor, daquele lamaçal, nos levou para um lugar limpo, nos deu os vestes novas. O Senhor nos fez, o Senhor mudou os nossos gostos, o Senhor mudou aquilo que nos fazia presos a esse mundo, e agora nós estamos livres aqui da tua graça. Nós possamos, Senhor, ter essa mesma preocupação com as novas gerações. Satanás tem atacado as crianças do mesmo jeito que ele fazia no tempo de Josué. Os pais colocavam os filhos nos braços dos deuses para morrerem, e hoje muitos pais também colocam seus filhos para serem sacrificados aos demônios. Mas que todo mundo aqui, Senhor, possa levar a sua família para o altar do Senhor. E assim como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Possamos, Senhor, aprender a usar as armas da luz para combater as trevas, para que não sejamos enganados. No futuro, o inimigo vai aparecer de diferentes maneiras, se fingindo no lugar das pessoas que morreram, mas eu tenho certeza que todos que estão aqui, que ouviram essa mensagem, que acreditam na tua palavra, vão repreender o inimigo e não serão enganados. Por favor, Senhor, que essa verdade não saia do coração de ninguém, que o teu Espírito possa habitar na vida de cada um, e que a morte não tenha poder sobre a vida deles. Ajuda-nos, traz o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.